Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Bem-vindo, bem-vinda, inscreva-se, compartilhe, clique nas atualizações para receber os próximos vídeos. Nosso parabéns aos aniversariantes da semana. Hoje, dia 18, temos a irmã Sônia, esposa do saudoso pastor Álvaro, que pastoreou nossa congregação durante alguns anos. Deus continue confortando o seu coração, irmã Sônia, dando saúde, paz e o consolo do Espírito Santo para a irmã. Oremos pela irmã Sônia, pedindo que Deus console o coração dela. E também quem está aniversariando hoje é o Sandro, irmão da irmã Kátia. Oi, Sandro! Parabéns para você, feliz aniversário, paz de Jesus, saúde, prosperidade de Deus para você e para sua família. Deus continue abençoando a sua vida. Reunião das promessas de Deus seguindo a ordem cronológica dos livros da Bíblia. Chegamos ao livro de Jó, e a propósito que fala sobre o sofrimento, e estamos em tempo de pandemia, estamos em tempos de sofrimento no mundo todo. Estudando as promessas de Deus, nós estamos fortalecendo a coluna dorsal da nossa fé, da nossa vida espiritual. Diz o pastor Max Lucado que quando nós estudamos as promessas de Deus durante um período mais longo, nós estamos dando mais força à nossa medula espiritual, à nossa fé. E é o que nós almejamos para você nessas reuniões. Então vamos abrir a Bíblia no livro de Jó, capítulo 42, vamos para o último capítulo, que é onde nós encontramos a mensagem-chave, mas mantenha sua Bíblia aberta, todo o livro tem mensagens excelentes para a nossa vida, para a nossa fé. Jó, capítulo 42, versos 1 e 2, leiamos a palavra de Deus. Então respondeu Jó para o Senhor e disse: Bem sei que tudo podes, e nenhum de teus planos pode ser frustrado. Mais uma vez. Então respondeu Jó para o Senhor e disse: Bem sei que tudo podes, e nenhum de teus planos pode ser frustrado. Senhor Deus e Pai, abençoa essa palavra em minha vida e através da minha vida, na vida de todos os meus irmãos e irmãs, participantes dessa reunião, em nome de Jesus. Amém e amém. O título que nós escolhemos para esta reunião é Deus promete cuidar de nós no tempo do sofrimento, no tempo da pandemia, no tempo bom, no tempo ruim, no tempo fácil, no tempo difícil. Deus promete cuidar de nós em todo o tempo. Depois de Jesus, Jó é o maior exemplo na Bíblia de paciência no sofrimento. De pessoa que passou por sofrimentos muito fortes e não blasfemou. Não blasfemou no sofrimento. Ele calou Satanás, porque a vontade de Satanás é que Jó blasfemasse quando passou pelo sofrimento. Isso foi tratado, isso foi discutido no reino, no mundo espiritual. Em algum lugar lá no mundo espiritual, Satanás encontrou com Deus e fez esse debate, e ele dizia: se Jó passar por lutas, ele vai blasfemar Deus. Não é possível. Tudo vai bem na vida dele, então é muito fácil ser crente assim. É muito fácil temer a Deus dessa forma, quando tudo vai bem. Mas eu quero ver quando tudo começar a piorar na vida de Jó. E aí nós vamos ver no estudo e nessa reunião que realmente tudo de mal começou a acontecer, mas Jó não blasfemou. Jó é exemplo de paciência, é exemplo inclusive de pessoa que louvou a Deus, mesmo no sofrimento. O livro de Jó pode ser dividido em 4 partes. E cada parte tem lições importantíssimas, lições excelentes, extraordinárias, atualíssimas para nós nos nossos dias, nesse tempo de sofrimento ou em qualquer tempo da nossa vida. Primeira lição: Deus é soberano. É a primeira divisão do livro de Jó. Deus é soberano
e está no controle de todas as coisas, de tudo, em todo o tempo. Você pode ler o capítulo 37, nós vamos encontrar toda a Escritura falando sobre a soberania de Deus nesse capítulo 37. E aqui no nosso texto que nós escolhemos, nós temos a resposta disso. O próprio Jó diz, bem sei que tudo podes, e nenhum de teus planos pode ser frustrado. Isso significa, isso quer dizer soberania. Deus é soberano. Tudo podes. Então, todo poder, toda autoridade. E nenhum de teus planos pode ser frustrado. Então, só Deus pode fazer todas as coisas. E o que Deus planeja, ninguém pode ir contra. Deus tem o controle até das ações de Satanás. Se você for lá para o capítulo 1 e ler o capítulo 1, capítulo 2, você vai ver que Satanás, para agir, ele precisa da permissão de Deus. E aí o Senhor, capítulo 2, verso 6, o Senhor diz a Satanás, pois bem, ele está nas tuas mãos. Pode mexer com tudo da vida dele. Apenas poupe a vida dele. Aleluia. Glórias ao nome do Senhor por essa última palavra. Então, pois bem, Deus respondeu a Satanás, ele está nas tuas mãos, mas a vida dele você tem que poupar. E realmente, Satanás, como um cachorrinho obediente, obedeceu. Os caminhos do Senhor estão além da compreensão humana, é claro. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, sim. Nós queremos entender um pouco mais sobre o que o Senhor está fazendo, então o caminho é temer ao Senhor. E Jó temia ao Senhor, por isso ele aprendeu muito sobre o sofrimento, sobre a razão do sofrimento. Ele compreendeu mais sobre a razão da nossa vida aqui neste mundo, porque ele temeu ao Senhor. Nós aumentamos nossa compreensão das coisas de Deus à medida que aumentamos nosso temor e nossa obediência ao Senhor, a Ele. Isso está no livro de Jó, capítulo 28, verso 28. Disse então ao homem, no temor do Senhor está a sabedoria, e evitar o mal é ter entendimento. Então, temer ao Senhor e obedecer ao Senhor é o caminho para que nós tenhamos uma compreensão melhor das coisas de Deus. Porque o homem natural não vai compreender nada das coisas espirituais, porque elas se discernem espiritualmente, diz o apóstolo Paulo aos Coríntios. Pode acontecer que Deus não revele a nós muitas coisas, muitas situações sobre o nosso sofrimento aqui. Mas isso não significa que o Senhor não está presente. Uma coisa nós temos certeza, não sabemos tudo sobre o que está acontecendo, o para quê dessa pandemia. Mas uma coisa nós temos certeza e podemos testemunhar para você. Deus está presente em minha casa, em minha vida, em sua casa, em sua vida, neste ano todo da pandemia. Vamos completar um ano, já estamos, infelizmente, completando aniversário dessa pandemia no mundo todo. E muito sofrimento, muito sofrimento mesmo. Não dá para contar, não dá para pensar e imaginar quanto sofrimento. Que nós não sofremos só pelos nossos, nós sofremos também pelos dos outros, por vizinhos, por amigos, conhecidos, desconhecidos. Quando vemos pessoas do outro lado do mundo sofrendo, nós sentimos, choramos também. Então, mas nós temos uma certeza absoluta. Deus está presente. Ele oferece sua presença, o seu amor e o seu conforto. Ele ofereceu em todo o mundo, em todos os lugares. A segunda parte do livro e a segunda lição que nós extraímos para a nossa vida hoje é a bondade e a justiça de Deus. É o segundo tema do livro. A bondade e a justiça de Deus. E aí eu lembrei de um jovem que era rico e chegou para Jesus e disse, bom mestre, saudou a Jesus com esta palavra, bom mestre. E Jesus, está em Marcos capítulo 10, verso 18, Jesus respondeu para ele, por que me chamas bom? Ninguém é bom, a não ser um, que é Deus. Pode ver aí na sua Bíblia, na Almeida, Revista e Corrigida,
nas novas traduções, versão transformadora, tradução transformadora, tem essa palavra, linda e maravilhosa. Por que me chamas bom? Ninguém é bom, a não ser um, que é Deus. É claro que Jesus é Deus. Mas ele quis chamar a atenção daquele jovem para Deus naquele momento, porque Jesus estava também na sua forma humana, e ele saudou a Jesus como qualquer um. Ele saudava assim a todos os mestres daquela época, para enaltecer, por vaidade, por alguma coisa, como nós fazemos aqui entre nós. Mas ele não tinha a consciência profunda da bondade de Deus, porque só um é bom. Então você quer experimentar da bondade de Deus? Então tema o Senhor Deus. Jó nos ensina a temer a Deus e a obedecer a Deus, a não blasfemar de Deus, a glorificar a Deus, mesmo na dor, mesmo no sofrimento. E ele então tem essa revelação de Deus, da bondade de Deus e da justiça de Deus. Terceira e última parte do livro de Jó, que nós anotamos aqui, que traz lições excelentes para a nossa vida, nós precisamos entender que Satanás é inimigo de Deus. Nesse livro, nós entendemos que Satanás não é amigo. Satanás não dá para fazer parceria, não dá para fazer acordo com ele. Ele é falso, é mentiroso e ele não vai cumprir nenhum trato. Ele não vai fazer nada do que ele promete. Agora, Deus, o que Deus promete, Deus faz. Então, nesse livro, nós entendemos que Satanás é mau. Satanás não tem nada de bom nele. Ele viu Jó, tudo bem na vida de Jó, e aquilo trouxe ciúme na vida de Satanás. Satanás ficou com ciúme de Jó porque tudo ia bem na vida dele. É igual, infelizmente, tem muita gente no mundo que por ciúme é capaz de tudo. Mente, faz, isso é obra satânica. Então, neste livro nós entendemos que Satanás é inimigo de Deus. E se é inimigo de Deus, é também inimigo meu, inimigo seu, inimigo nosso, inimigo do povo de Deus, inimigo de todo mundo. Ele é o acusador. Zacarias 3:1 diz que ele é acusador. Os objetivos dele são sempre maus, sempre para o mal. Não tem nenhum projeto dele, nenhum plano dele, nada do que ele faça pensando no seu bem, ou no meu bem, ou no bem de alguém. Não permita que ele fique perto, porque é venenoso, é veneno. Ele vai ofender e vai matar, roubar e destruir. Onde ele está fazendo isso. Matando, roubando e destruindo. Ele e os demônios dele. Então, neste livro, nós entendemos que Satanás é mau. Seus objetivos são sempre afastar o ser humano da presença de Deus. Sempre contra Deus. Fazer com que nós blasfememos de Deus. Fazer com que nós não adoremos a Deus. Ele está trabalhando o tempo todo para isso. Então, adoremos a Deus. Não permita que qualquer coisa atrapalhe você em adorar a Deus. Porque se essa coisa atrapalhar você, é obra do maligno. Porque ele é que não quer que nós adoremos ao Senhor. Ele viu Jó adorando a Deus e tudo ia bem. Então ele diz, olha, só te adora porque vai tudo bem. E aí ele criou mecanismos para tentar, sofrimentos para tentar desviar Jó da presença de Deus. De louvar a Deus. Fazer até com que Jó blasfemasse de Deus. Mas Jó se manteve firme com Deus. E Satanás foi calado. Satanás foi completamente impedido de cumprir o intento dele. Que nós também, neste ano, neste tempo, neste dia, neste tempo, quando estamos estudando sobre essa promessa de Deus, nós entendamos que nós precisamos glorificar a Deus, mesmo em tempos de pandemias, mesmo em tempos difíceis, em tempos de perdas. Quem perdeu muita coisa, Jó dizia, nu saí do ventre de minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Não foi o Senhor que tomou nada. As pessoas acham que foi... Jó achava que Deus tinha tomado os bens dele e a saúde dele, mas foi Satanás. Então tem muita gente que pensa que o mal vem de Deus. Não, o mal não vem de Deus. Para fazer o mal, Satanás tem que pedir permissão para Deus, e Deus permite com os propósitos de Deus, os propósitos dele, que não são para o mal. Porque
Deus cumpriu aí um propósito maravilhoso na vida de Jó, logo depois devolveu tudo em dobro para ele, você conhece a história. Mas pelos objetivos de Satanás, Jó teria sido destruído, porque ele vem para matar, roubar e destruir. Então em Jó capítulo 1, verso 11, nós entendemos que Jó não blasfemou. Jó, ele louvou a Deus. Nós precisamos entender que a mão do Senhor, ela está sempre aberta para nos abençoar, mesmo em tempos de maldições, mesmo em tempos de tristeza. Ele ainda hoje quer fazer com que eu e você louvemos a Ele, o Senhor Deus. Agora o Satanás não, ele quer fazer com que a mesma coisa que tentou fazer com Jó, que nós blasfemássemos, que nós blasfememos de Deus nesse tempo da pandemia, que nós abandonemos a Deus. Não abandone o Senhor. Continue com o seu temor ao Senhor. Continue com a sua obediência ao Senhor. Satanás, ele quer que todo mundo seja ateu. Ele quer que todo mundo seja anticristo. É isso que ele quer. Ele quer que todo mundo fale mal de Deus. Mas nós não vamos atender isso. Em nome de Jesus. Eu desafio você a ser firme, a resistir às tentações de Satanás para fazer você desistir de Deus. Desistir de louvar a Deus. Blasfemar contra Deus nunca, jamais. Ame ao Senhor. Neste livro, concluindo, nós aprendemos que nós devemos louvar ao Senhor sempre, em todas as circunstâncias. E quando louvamos ao Senhor, o Senhor se agrada de nós e o Senhor manda o inimigo para longe de nós e nos abençoa, nos carrega no seu colo, nos seus braços, nos momentos mais difíceis. Para concluir, a história de um casal de ateus que tinha apenas uma filha. E casal jovem, a menina nasceu e o casal era ateu. Eles não falaram durante todo o tempo que aquela menina nasceu nenhuma palavra sobre Deus. Aquela menina eles tomaram essa decisão e eles nunca falaram uma palavra sobre Deus, sobre Jesus, sobre qualquer religião. Numa noite trágica, quando a menina estava com 5 anos de idade, o casal começou a brigar, e a briga foi aumentando e foi muito feia, e o pai daquela menina tinha uma arma e infelizmente pegou daquela arma e atirou na mãe da menina, na frente da menina. E depois ele também atirou nele próprio. Tragédia naquela família. A menina assistiu a tudo. Após a tragédia, ela foi mandada para um orfanato, onde era cuidada por uma senhora cristã, muito piedosa e muito devota. E, devagarinho, aquela senhora resolveu apresentar Jesus para aquela menina, pois sabia que os pais nunca tinham falado nada com ela sobre Jesus. Na primeira oportunidade, quando aquela senhora foi apresentar Jesus para aquela menina, aliás, para as crianças todas, órfãs, a senhora mostrou uma gravura onde estava Jesus, representado ao lado das crianças. Você lembra dessa história? Jesus e as crianças. Então a senhora trouxe exatamente essa figura de Jesus com as crianças, mostrou para todas as crianças e perguntou: alguém sabe me dizer quem é este homem junto com as crianças? Quero saber o nome deste homem. E aí as crianças ficaram ali um pouco paradas, algumas receosas, mas a menina que o pai atirou na mãe e depois se matou, que estava ali, levantou a mãozinha e disse: eu sei. A mulher, a professora que estava ali surpresa, perguntou: você conhece este homem? Ela disse: sim, senhora. E foi logo respondendo:
É o homem que estava me segurando no colo no dia em que meus pais morreram. O homem que estava me segurando no colo no dia que meus pais morreram. Jesus e as crianças. Então lhe trouxeram algumas crianças para que lhes impusesse as mãos e orasse. Mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, disse: Deixe as crianças e não as impeçais de virem a mim, porque delas é o reino dos céus. Isso está em Mateus capítulo 19, versos 13 e 14. Meus queridos ouvintes, participantes desta reunião, eu desafio você a permitir que o Senhor Jesus carregue você no seu colo no tempo do seu sofrimento. Eu não sei o sofrimento que você está passando. Você também não sabe o meu nem o nosso aqui na nossa casa, na nossa família. Cada casa tem passado pelo seu sofrimento nesse tempo de pandemia. Mas uma coisa eu posso dizer para você. Jesus está nos carregando no seu colo nos dias mais difíceis da nossa vida. E eu desafio você a aceitar o colo do Senhor Jesus, a aceitar os braços do Senhor Jesus, a conhecer o Senhor Jesus e a permanecer conhecendo, a continuar conhecendo. Como diz o profeta, estou conhecendo e vou continuar, persistir em conhecer ao Senhor. Não vou parar de estudar sobre o Senhor, porque é maravilhoso. Quanto mais aprendemos, mais nós somos abençoados. Daqui a pouco vamos fazer a oração de Jó, mesmo no sofrimento. Mas antes eu convido você, convide seus queridos. Quem está aí na sua casa, vamos fazer essa oração juntos. Pare um pouco o que você está fazendo. Peça às pessoas para que parem um pouco o que está fazendo. E vamos fazer a oração de Jó. Mande também o link desta reunião para as pessoas, dizendo, vai ter uma oração aqui neste vídeo. E você pode orar junto. Pode até repetir as palavras. E copie o link então e mande para alguém. Vamos fazer a oração que diz, Senhor Deus e Pai, na virtude do Espírito Santo, e em nome de Jesus, reconhecemos que o Senhor é soberano. Reconhecemos que o Senhor pode todas as coisas. Reconhecemos que o Senhor merece todo louvor, toda honra e toda glória, mesmo em tempos difíceis, em tempos de perdas. Nós queremos glorificar ao Senhor, da mesma forma que Jó glorificou ao Senhor quando perdeu tudo, inclusive a saúde. Ele disse, bendito seja o nome do Senhor. E é o que nós queremos dizer agora. Queremos fazer das palavras de Jó, da oração de Jó, do louvor de Jó, a nossa palavra, a nossa oração, o nosso louvor. Mesmo em tempos de pandemias, em tempos difíceis, nós queremos apresentar ao Senhor o nosso louvor e agradecer, porque o Senhor está nos carregando no seu colo, está nos carregando nos seus braços, neste ano de pandemia, nesses meses, nesses dias e noites tão difíceis. O Senhor tem manifesto sua presença, o seu colo para crianças, jovens, adultos, idosos, vovôs, vovós, para todos nós. Nós agradecemos porque o Senhor tem cumprido essa promessa, a promessa de cuidar de nós, mesmo no sofrimento. O Senhor não se afastou de nós. E o inimigo das nossas almas, ele está quieto, está calado, porque ele não conseguiu o intento dele. Nós não atendemos. Ele queria que nós blasfemássemos, queria que Jó blasfemasse, nós não blasfemamos. Jó também não blasfemou. Jó louvou ao Senhor. E nós, igualmente Jó, estamos também te louvando nesta reunião. E queremos te louvar para sempre, te adorar sempre. Ensina-nos, Senhor. Dá-nos o temor do Senhor. Ajuda-nos a temer e a obedecer ao Senhor cada dia mais e mais.
porque assim vamos conhecer mais a sabedoria do Senhor, e é o que queremos. Nós te pedimos ainda saúde para os enfermos. Entra nos hospitais, nos CTIs, com a sua presença onipresente, com sua onipresença e com o seu espírito curador, com o seu bálsamo curador, derramando sobre a cabeça, sobre o local da enfermidade, promovendo cura, Senhor. Só o Senhor, a sua palavra diz, é o Senhor que sara toda a enfermidade, através dos médicos, dos remédios, dos aparelhos nos hospitais, ou não. Quantas pessoas não têm acesso ao hospital, a um respirador, mas o Senhor pode mandar nesse momento o sopro de vida para restaurar esses pulmões, e os brônquios e todo o sistema respiratório, trazendo saúde para esse meu irmão, para essa minha irmã. Ainda pedimos porta de trabalho aberta para os desempregados, prosperidade para os comerciantes, empresários e as indústrias, os trabalhadores de um modo geral, os autônomos principalmente. Pedimos também pelos trabalhadores nos serviços essenciais. Ó Senhor, proteção. Abençoa a vacina, Senhor. Manda mais vacinas, Senhor. Facilita para as autoridades. Dá, Senhor, move os corações das autoridades, Senhor, para que mandem mais vacinas. Eles têm o poder nas mãos, Senhor, o poder público para abençoar as cidades, os estados, o país, o mundo todo. Então move os governantes, Senhor. Abençoa os cientistas, Senhor, na produção das vacinas. Abençoa, facilita, Senhor, a manipulação, as composições para que haja eficácia, Pai, na saúde das populações em todo o mundo. Pedimos o avivamento para a sua igreja, Pai, que sempre temos pedido. Não deixa ninguém desanimar. Pedimos conversões de almas para povoar os céus e abençoar a tua igreja. Nós pedimos uma bênção para o Senhor. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. No nome de nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo, oramos. E todos digam amém. Graças a Deus. Amém. Estamos chegando ao final de mais uma reunião das promessas de Deus. E a minha oração é que esta promessa do Senhor se cumpra em sua vida. A promessa de cuidar de nós, mesmo em tempos de pandemias, mesmo em tempos difíceis. Ele promete, ele cumpre. Acredite, confie no Senhor. Eu quero, antes de encerrar a bênção final, quero pedir a você que se inscreva. Não se inscreveu ainda? Então inscreva-se. Mande o link para alguém e peça a pessoa também para que se inscreva. Compartilhe o link. Clique no sininho para receber os próximos vídeos. Daqui a 2 dias, no domingo, nós teremos a nossas reuniões Casa de Paz. Você é o nosso convidado para participar. Reuniões maravilhosas, abençoadas, umas 9h30 da manhã e outras 18 horas. Você é o nosso convidado especial. E eu peço a você que abra seu coração, abra sua alma, receba, abra suas mãos, receba a bênção que o Senhor tem para você, que diz assim: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. E todos digam amém e graças a Deus. Um abraço e até a nossa próxima reunião. Que Deus te abençoe e te guarde. Amém.